Olá, eu sou o pastor Fernando Henrique, da Comunidade Cristã Nova Vida. Estamos aqui tratando de um tema doutrinário nessa série discipulado chamada Pecado. O tema, o pecado. O pecado é tratado na Bíblia como uma doutrina muito importante. Alguém já disse que só haverá verdadeira salvação quando o pecador reconhecer nele mesmo a verdadeira condenação. O pecado traz como consequência a separação do homem em relação a Deus. E quando pretendemos estudar um tema tão importante como esse, é imprescindível voltar os nossos olhos para o texto de Gênesis, capítulo 3, onde é a narrativa da queda, da transgressão e da ruptura da comunhão de Deus com o homem. Paulo diz em Romanos, capítulo 3, 23 e Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte. É importante considerar que quando falamos de morte, a primeira menção que vem em nosso pensamento, em nossa mente, é a morte física. Entretanto, a morte física, ela é consequência da morte espiritual. No momento em que Adão e Eva quebram os princípios da aliança que Deus havia estabelecido com eles no Jardim do Éden, e esse homem transgride, a primeira percepção que Adão e Eva têm em seu homem interior é a separação, uma lacuna, um verdadeiro hiato entre Deus, o Criador, e a sua criação na pessoa de Adão e Eva, obra-prima dessa criação. A iniciativa de Adão foi correr, fugir e se esconder. A iniciativa de Deus foi ir ao encontro desse homem, buscar esse homem pecador e perguntar a ele: Adão, onde estás? A resposta de Adão é incisiva: tive medo e por isso me escondi. Ambos estavam vivos, ambos estavam conscientes, ambos estavam com vida terrena aqui nesta terra, provando da vida biológica. Entretanto, o seu coração havia provado a condenação, a culpa e a separação de Deus. Todos os dias, na viração do dia, a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 3 que Deus vinha se relacionar com o homem, ter comunhão com o homem. Possivelmente, na viração do dia, nesse pôr do sol diário, nós podemos contemplar um sentimento nostálgico de que a criação sente falta do Criador. E essa nostalgia, e essa lacuna, e esse ato foi por causa do pecado que trouxe como consequência a separação. Mas o antídoto Deus já havia preparado antes da fundação do mundo. Em Gênesis, capítulo 3, Deus prometeu a Adão e Eva que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, embora esta serpente ousaria tocar em seu calcanhar, mas o descendente da mulher, apontando para Cristo, traria o antídoto para a humanidade caída, para a humanidade que provou da queda e da separação. E desde a queda de Adão, em toda a terra, em todas as eras e em todos os séculos, não havia nascido um homem sem a natureza do pecado. Mas um dia, na plenitude dos tempos, em Gálatas capítulo 4, verso 4, Paulo diz: Deus enviou Jesus, nascido de mulher, na plenitude dos tempos. E esse homem, na plenitude dos tempos, habita no corpo humano. O Verbo se fez carne, vive como homem, cresce como homem, foi tentado em tudo como homem, mas não pecou, porque não havia no coração dele a natureza do pecado. Ele nasce no ventre de Maria, recebe ali um corpo humano, mas ele sempre existiu na eternidade como Filho de Deus. E ele pôde ir à cruz, dar a sua vida por mim e por você, para que mediante a sua morte vicária, substitutiva e expiatória, ele pudesse celebrar a grande frase: está consumado, a dívida está paga. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus.
Voltaremos a falar sobre isso no nosso próximo estudo, nesta série Discipulado, tema Pecado, e nós vamos aprofundar essa discussão temática nessa série Discipulado. Até breve, Deus abençoe, bom tê-lo conosco no nosso estudo.